Nossa, só um minutinho, só ajeitar aqui, senão daqui a pouco eu derrubo o, o laptop. Só um minuto, pessoal. Muito bem. Então, olha só, nós vamos recomeçar, né, a nossa aula. Deixa eu só pegar a apresentação aqui e reiniciar o compartilhamento de tela. Deixa eu só voltar, né, porque eu não coloquei compartilhar a tela. Então, compartilhar tela. Bom, então vamos lá. Nós terminamos a nossa primeira aula com essa pergunta, né, sobre a ética, se a ética é alguma coisa que se ensina ou não. E alguns de vocês tinham falado a respeito da questão do exemplo, que a gente aprende pelo exemplo. Mas, nesse caso, né, a minha colocação foi de que todo exemplo a gente vai seguir, porque antes da gente seguir, a gente costuma fazer uma avaliação, se aquele é um exemplo que merece ser seguido ou não. Nessa avaliação, quando a gente faz essa avaliação, que os nossos, enfim, que a nossa reflexão, né, que a nossa reflexão sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre o que é melhor, sobre o que é pior, sobre o que é justo ou não, ela acontece, né? Quando eu digo, este é um exemplo que deve ser seguido, normalmente eu digo isso depois de ter feito uma certa reflexão, né? De ter entendido que aquela ação, que eu considero que é um exemplo, remete a valores e princípios que eu, em razão da minha história, em razão da minha vivência, em razão da minha experiência, em razão daquilo que eu também aprendi com os meus pais, enfim, que eu aprendi com a vida ou não, eu julgo que seja o mais adequado a fazer. E aí que entra, né, o meu ponto, e que é uma questão muito importante que vocês devem se lembrar ao longo de todo o nosso curso aqui. Tá? Muitas vezes as pessoas costumam dizer assim, não, a pessoa ela não é ética porque ética é uma questão de índole. O que se quer dizer quando alguém diz, né, quando uma pessoa diz que alguém não é ético porque isso é uma questão de índole, o que ela quer dizer com isso? O que vocês entendem? Hein, pessoal? Pode abrir o microfone aí. Alguém não é ético por questão de índole? Como é que é, professora? Desculpa, O que isso significa, Ana? Dizer que alguém não é ético por uma questão de índole. O que isso significa? Às vezes a pessoa não tem princípio, não tem... Ah, dá Mas para explicar, dizer que mas ela não tem isso por índole significa o quê? que ela não é uma pessoa boa? Tá, mas o que índole significa? Remete aqui. Professora, para mim significa que ela não tem a intenção, índole é a intenção dela fazer? Não. Por exemplo, ela fez algo, mas ela não percebeu que aquele algo era ruim ou que aquele algo era bom. Então, isso é ingenuidade, né? Ou ignorância também, não perceber. Mas índole é o quê? Índole é quando você nasce com determinada característica, Então, em questão de personalidade. Então, veja bem, Bruno, esse é o meu ponto. Será que é razoável dizer que alguém não é ético por índole? Uma vez que eu disse para vocês que a ética é isso, né? Resultado, a gente julga a partir de uma ação refletida. Será que alguém, né, não é ético de nascença, por assim dizer? O que vocês acham? A professora, eu acho que... Acho que, Ana, pode falar. Não, eu interrompi alguém, desculpa que eu interrompi, pode falar. Quem Pode queria falar, falar? Ana. Pode Não. falar, Ana. Então fala, Ana, a pessoa cedeu a vez.
Obrigada, acho que foi o Davi, né? Não sei. É, Mas a Sarah perguntou se tem como a pessoa não ser ética assim que nasce, não é? isso. Por conta da natureza dela. Professora, eu acredito que não. Hum. Porque a gente é construído pelas características que a gente vai adquirindo, não características, mas que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Então, tem até na aula de psicologia que a gente já teve, tipo, as pessoas elas vão se formando em relação ao que elas vão vivendo. Então, questão do modelo mental que ela vai seguindo, questão das pessoas que vão ensinando, a questão do ambiente que ela está no meio. Então, é muito difícil falar que uma pessoa não tem ética assim que nasce ou criança. Tipo, não tem como, entendeu? Porque eu acredito que a índole ela é formada com o tempo. Só se a pessoa for um serial killer, alguma coisa psicológica, eu não sei. Só se ele Mas já nascer com uma dessas, né, dessas características que são, enfim, algum tipo de doença mental, como no caso a psicopatia, a sociopatia, né, que se pode, esquizofrenia, alguma coisa do gênero. Mas, veja, isso que você falou, Ana, é importante por dois aspectos. Primeiro, o fato de que o sujeito, nós vamos nos formando a partir das nossas experiências, né? A partir daquilo que a gente vivencia, da maneira como a gente vivencia também, né? Porque não é só aquilo que a gente vivencia, mas a maneira como a gente vivencia também, nós vamos formando as nossas referências, né? Estabelecendo as nossas referências, certo? Esse é um ponto importante. O outro ponto, você falou assim, não, mas porque uma criança, dizer que uma criança ela não é ética, por quê? Porque ela ainda não adquiriu, né, o conhecimento necessário para poder estabelecer esse julgamento do que é ético e do que não é, do que é justo e do que não é. Então, aí a gente volta à primeira pergunta, né? Se a ética é alguma coisa que se ensina. Na verdade, a ética aqui, a gente não pode dizer que ela seja alguma coisa que se ensine, porque depende, né, do sujeito estabelecer os seus próprios critérios. É ele que, no final das contas, nós mesmos, né, é que vamos estabelecer os nossos critérios. E esses critérios podem ir, né, ser os mesmos critérios da sociedade na qual nós estamos inseridos, ou em algumas situações refletirem mais uma outra influência que a gente tenha ou não. Então, nesse sentido, a gente poderia dizer que a ética não é alguma coisa que se ensina, porque a cada situação a gente vai avaliar qual que é o melhor caminho a seguir, qual que é a melhor decisão a tomar, e de acordo com os nossos princípios e com as nossas referências. Mas, por outro lado, até por aquilo que a Ana colocou, a gente percebe que dizer que alguém não é ético por índole, porque tem uma característica, né, determinada no nascimento, enfim, de personalidade, também não é correto. Porque se é alguma coisa que a gente pode aprender, a gente pode, pela nossa experiência, pelo ambiente, como a Ana disse, e há situações, né, ou ambientes, ou situações que podem nos proporcionar uma melhor vivência nesse sentido e da reflexão também. Não é certo dizer que alguém não é ético por natureza. Então, por exemplo, né, há uma coisa que me chama muita atenção. Muitas vezes, quando a gente vê, né, alguém, né, um brasileiro ou uma brasileira, numa determinada situação, de repente cometer uma falha, um crime, isso num país estrangeiro, nós mesmos, brasileiros e brasileiras, costumamos dizer: mas você sabe como é que é, né? Brasileiro, né? Eu fico sempre pensando, quando as pessoas me dizem isso, eu falo assim, o que significa brasileiro, né? Porque eu sou brasileira e eu não me vejo, por exemplo, numa determinada situação, que seria uma situação, sei lá, né? Por exemplo, no futebol, né? Quando tem alguém que catimba ou que finge, eu falo assim, sabe como é que é? Malandragem, né? Brasileiro. Eu não me considero malandra em nada, nem acho, né, que eu seja capaz
de agir malandramente falando, né? É evidente que eu cometo erros como todo mundo, mas agir assim, né, conscientemente, de forma malandra, não faz parte daquilo que eu penso como sendo certo. As pessoas dizem assim, mas brasileiro, né, isso está na índole. Não está na índole, né? Nem do brasileiro, nem de ninguém. A gente talvez tenha um ambiente, né, que, por razões históricas, culturais, políticas, favoreça a impunidade ou a sensação de impunidade, o que pode, nesse caso, como a Ana colocou, né, pelo mau exemplo e pela sensação de impunidade, favorecer um comportamento que seja um comportamento egoísta, um comportamento irresponsável, um comportamento injusto e etc. É um ambiente que a nossa sociedade acabou construindo socialmente falando, né? Por várias questões, que a gente também vai explorar algumas delas aqui na nossa disciplina. Então, eu quero muito chamar a atenção para isso, porque ao longo do curso, né, dos cursos, nesses anos todos, nesses semestres todos, eu sempre me deparo, né, com respostas em provas ou em trabalhos. As pessoas fazem isso porque a índole... Então, assim, a primeira coisa que a gente vai aprender aqui não é índole. Tá? Você pode dizer que fazem isso porque elas não se esforçam, porque elas são mais orientadas pelo egoísmo, por conta disso, daquilo outro, por conta dos princípios que vigoram e que predominam numa determinada sociedade. Por exemplo, lá no livro do Michael Sandel, que é o nosso livro de leitura obrigatória, ele vai mostrar exatamente como um certo tipo de desenvolvimento da sociedade, como certas ideias, uma vez que elas se tornem ideias predominantes, uma certa ideia de desenvolvimento, uma certa ideia de, enfim, de sucesso, como é que isso vai corroendo a nossa percepção? Como é que isso vai nos tornando, no caso do que ele coloca lá, do livro dele, cada vez mais egoístas, cada vez menos voltados para uma certa noção de bem comum. Vejam que isso não é uma questão de índole, é alguma coisa que é resultado de um certo tipo de desenvolvimento histórico, né? A vontade de se dar bem é parte da condição humana, mas um ambiente que favoreça mais a vontade de se dar bem do que a preocupação com os outros, isso é alguma coisa que a gente constrói ou não. Tá? Vamos pegar agora nessa situação da pandemia, por exemplo, o uso da máscara ou mesmo a questão da vacinação, né? Daqueles que rejeitam a vacina ou daqueles que se recusam a usar a máscara, certo? Em público, quando estão com outras pessoas. Tá? Porque eu estou falando em nome da minha liberdade. Então, há uma ênfase, né, na sua liberdade individual, mas é uma ênfase tão grande que se perde a perspectiva do outro ou dos outros, certo? Então, vejam o quanto que essa ênfase tão grande na nossa liberdade individual ameaça o nosso compromisso com o outro ou com os outros, o nosso compromisso com a sociedade. A menos que a gente considere que isso não tem nada a ver, que é cada um por si e Deus por todos, tá? Mas é possível que uma sociedade em que prevaleça esse tipo de ideia, cada um por si e Deus por todos, ela dê certo? Essa é a questão. Então, assim, é interessante observar que determinados ambientes, que determinadas ideias, que, enfim, se tornam mais proeminentes, elas acabam também, às vezes, nos tornando
menos éticos, por assim dizer, ou fazendo com que a gente se envolva tanto com as próprias questões que perca a dimensão do outro. Então, não é uma questão de índole. Nós carregamos o tempo todo conosco essa vontade de nos darmos bem. Mas a gente educa essa vontade também, ou a gente aprendeu a educar, e a civilização, né, em parte, o processo, né, civilizatório nos levou, né, não necessariamente em todos os casos, mas nos levou a isso, na compreensão de que, para, inclusive, que a gente se dê bem, é preciso que os outros também se deem bem. Há pouco nós falamos da questão do meio ambiente. Se todo mundo agir, né, de forma irresponsável com os recursos naturais, nós vamos nos tornar uma ameaça cada vez maior uns para os outros. Nós já somos, né? Nós já somos uma ameaça para, né, os outros. Cada um de nós à medida em que a gente age de forma irresponsável em qualquer situação da nossa vida. A gente pode se tornar uma ameaça. Mas será que é isso que a gente quer? Será que cada um de nós, ser uma ameaça para o outro, vai nos trazer, né, alguma coisa de bom, né, ou para os nossos filhos, ou para os nossos descendentes? Essa é a pergunta que a gente deve se fazer. E aí entra uma questão importante da questão ética. A ação ética não é só aquela ação que está de acordo, né, com determinados princípios, parâmetros, que é resultado de uma reflexão que eu faço. A ação, para ser considerada ética, prestem atenção nisso. Em qualquer uma das perspectivas que nós estudarmos aqui, porque a gente vai começar a estudar algumas em breve, para que ela seja considerada ética, ela tem que incluir o outro. Uma ação que é só egoísta, que só visa o meu próprio benefício, que no cálculo dela, na escolha daquela ação, eu penso em mim exclusivamente, ela dificilmente pode ser considerada ética. Certo? A ação, para ser considerada ética, mesmo que, né, e nós vamos ver aqui algumas perspectivas que consideram que sim, eu posso agir, né, movida por um interesse egoísta, mas o resultado da minha ação não pode ser, né, só bom para mim e prejudicando todo o resto. Tá? Uma das perspectivas que nós vamos estudar, que é a perspectiva utilitária, considera absolutamente legítimo que a gente haja, né, que nós hajamos motivados por um interesse egoísta, que venhamos a agir motivados por um interesse egoísta. Mas, ainda que a nossa motivação seja egoísta, a gente deve avaliar se o resultado daquela ação vai trazer um prejuízo tão grande para todos os demais e só beneficiar a mim, porque se for assim, ela não é uma ação considerada moral, mesmo na perspectiva utilitária. Então, a ação ética, para que seja considerada ética, ela tem que ter essa característica da alteridade. Prestem atenção nessa palavra. Alteridade com L, tá? Que vem de alter, que significa outro, a outra pessoa. Levar em consideração a outra pessoa. Então, a ação, para ser considerada ética, ela tem que ter esse componente de alteridade, no sentido de incluir o outro, tá? Porque senão ela não será considerada ética, tá? Esse é um ponto. E aí vem a segunda pergunta, né? Diante disso tudo, né, que eu falei, é possível que alguém fracasse como ser humano? Ou até melhorando essa pergunta, considerando tudo que eu falei, quando é que a gente pode dizer que alguém fracassa como ser humano? Ou se vocês
não souberem dizer, né? Quando é que a gente pode dizer quando alguém fracassa como ser humano? Se vocês forem capazes de me dar um exemplo de alguém que vocês consideram que fracassou como ser humano, por exemplo. Acho que ser humano é um termo relativo para as pessoas, né, professora? Não tem Por um. quê? Porque depende de como cada um enxerga o que é ser um ser humano, né? É, mas assim, como assim depende? Não existiria alguma coisa que seria comum para a gente considerar que alguém é humano ou não? Professora, para mim, por exemplo, o meu entendimento para ser um ser humano é alguém que seja uma boa pessoa, que não prejudique ninguém, que não faça nenhuma maldade, mas outra pessoa pode ter um entendimento diferente. Pode entender que tem que ser, para ser um bom ser humano, você tem que atingir objetivos na vida, tem que ser milionário, coisa assim. Acho que cada um tem um entendimento diferente. Então, veja bem, Bruno, isso que você colocou, né, do entendimento das pessoas, quer dizer, o que seria, né, ter essa característica humana? E você aí colocou, falou assim, olha, para alguns pode ser bom, né, ser bom para os outros, fazer alguma coisa para os outros, para o conjunto da sociedade. Para outros pode ser isso, o sucesso, né? Então, alguém que alcança o sucesso, alcança os seus objetivos. Veja, Bruno e os demais. Essa noção, quer dizer, aqui é preciso pensar o que nos humaniza, né? O que faz tanto o trabalho, por exemplo, o alcance dos objetivos, né? A possibilidade de superação e etc. Isso é uma característica dos seres humanos também, sem dúvida, né? Nós deixamos de coletar e caçar e construímos civilizações. Isso é resultado, né, dessa vontade humana que diferencia os humanos de todos os outros seres vivos, dessa obstinação, né, dessa vontade e dessa capacidade de construir coisas e, enfim, e que está, né, no caso dessa obstinação, no caso dessa ambição, são elementos que fazem parte da nossa natureza e que nos diferenciam de todos os demais. Mas, da mesma forma, né, existe também uma outra característica, né, que é considerada humana, embora não exclusivamente humana, mas que também faz com que nós venhamos a nos diferenciar de outros seres vivos, que é essa capacidade, né, de se identificar com o outro, de pensar no outro, de trabalhar em conjunto, né, de trabalhar junto com os outros, de colaborar com os outros e de cuidar uns dos outros também, certo? Então, isso tudo faz parte da nossa humanidade, da nossa condição humana, tanto uma coisa quanto outra. Então, quando o Bruno fala assim, depende do que você considera, não, ambas as coisas fazem parte da nossa condição. É claro que existem algumas pessoas que, na sua existência, vão privilegiar, às vezes, né, mais uma característica ou mais um lado do que outro. Mas é importante lembrar, né, que, voltando à pergunta, quando a gente pergunta alguém pode fracassar como ser humano, seria quando alguém, por exemplo, não avançasse nessa sua condição humana, né? Alguém que não, nem por um lado, como esse que foi dito, da realização e do alcance de objetivos, nem pelo outro, na relação com os outros, né, avançou na sua existência humana, certo? Ou contrariou a tal ponto, né, essa sua existência, certo? Que abriu mão dela. Então, quando a gente fala que uma atitude é desumana, é quando ela contraria, né, ela é contrária a uma certa ideia que a gente tem do que deva ser ou do que é a humanidade.
ou do que deve ser a humanidade. Por exemplo, né, vamos pensar, quero que vocês pensem e me deem um exemplo de uma ação que vocês consideram desumana. Alguém consegue se lembrar? Eu penso numa Bom, pessoa que foi desumana. Oi? Pode falar, Bruno, desculpa. não, pode falar, depois eu falo. Então vamos lá. Não, eu Ah, penso numa pessoa que foi desumana, assim, tipo, tipo quem? Hitler, pra mim, foi desumano o que ele fez. Ele matou milhares de inocentes por querer, porque ele simplesmente ele quis, porque ele quis poder, porque ele quis conquistar alguma coisa que não justificava ele ter matado tanto judeu, ele ter matado tanto. Na cabecinha dele, doida, sim. Mas não justificava ele ter matado 11 milhões de judeus, não sei quantos de testemunho de Jeová, não sei quantos gays, não sei quantos. Não justificava. Matar criança, pegar. Que não sei se a senhora já viu o médico, o Anjo da Morte, que é o Mengele, de pegar Sim, gêmeos, de fazer sim. experimentos. Para mim foi totalmente desumano o que ele fez. Uhum. E você, Bruno, que você queria colocar? Não, eu ia citar o caso daquele menino Henry, né? Como os pais mataram ele, né? Então, Ah, sim, da madrasta, do padrasto, né? E do padrasto, né? Do que era o político lá do Rio de Janeiro, né? isso. A mãe e o padrasto. A mãe e o padrasto, não era a madrasta, era a mãe e o padrasto, de fato, né? Então, assim, são exemplos interessantes que vocês citaram. Então, por exemplo, no caso da mãe, né, e do padrasto, do Henry, a gente considera, né, nesse caso, desumano, né, como é que é possível que um adulto, né, seja capaz de, enfim, agredir, a palavra não era essa, não é só a agressão, né, mas seja Fazer mal, capaz né? de fazer mal, exatamente, né, a uma criança, né, a uma pessoa que não tem como se defender. E a gente está falando do Henry, mas a gente poderia citar um idoso, a gente poderia falar dos casos também de violência contra idosos, de violência contra, né, mulheres, de violência, enfim, contra pessoas que não têm a mesma força ou que não têm como reagir. E a gente pode até, porque isso é uma coisa que... Vejam que interessante, né? Que essa é uma percepção que mudou à medida que a humanidade foi avançando, né? Há algumas décadas atrás, em algumas sociedades, isso ainda é possível, mas, enfim, há algumas décadas atrás, mesmo aqui no Brasil, as pessoas aceitavam com uma certa naturalidade a violência, né, contra, por exemplo, animais domésticos, né? Então, cenas de agressão, de violência contra animais domésticos não causavam, como causam hoje em dia, e com razão, né, a mesma indignação. Era absolutamente comum, né? Eu lembro, na minha infância, no lugar em que eu morava, que era uma cidade do interior, muitos meninos, e vocês talvez conheçam essas histórias também, de pegar um gato, colocar numa lata e ficar girando aquela lata para ouvir o gato gritar dentro daquela, miar de forma estridente dentro daquela lata, né? Isso era de uma maldade com o bicho sem tamanho, mas era uma brincadeira, né? Se considerava que era uma brincadeira. Assim como, por exemplo, em alguns lugares se considera a caça como um esporte. Não é a caça por comida, mas em alguns lugares, inclusive, se vende isso como parte de pacotes turísticos, certo? E outras situações, vou pegar uma situação para vocês que é uma coisa impressionante. Tem 2 vídeos, aliás, como referência. Esse eu não sei se eu vou achar, mas depois, se eu achar, eu vou passar para vocês. Uma vez eu procurando um vídeo sobre a relação, né, do imperialista dos britânicos na Índia, eu achei um vídeo que era um vídeo dos anos 40, né, quando a Índia ainda fazia parte do Império Britânico, que mostrava os ingleses numa determinada região da Índia, num determinado lago lá, e que eles usavam, né, como
potes, né? Até a partir, segundo eles, de algumas práticas, mas eles usavam isso alegremente, né? Ainda que isso fosse uma prática entre os povos que viviam lá naquela região que apareceu no vídeo, é muito estranho você ver, né, ocidentais compartilhando dessa prática com a mesma alegria. Eles matavam ursos, né, ursos asiáticos, no caso, né, lá da Índia, evisceravam, tiravam as vísceras dos ursos e depois eles pegavam, né, o corpo do urso, aquela carcaça, e inflavam de tal maneira que transformavam aquilo numa boia. Era uma coisa impressionante. Eu nunca tinha visto isso, cheguei a compartilhar numa das minhas aulas para um outro curso. Depois eu vou ver se eu acho isso. Mas outras situações, né? Quer dizer, essas situações, por exemplo, lá, essa situação nos anos 30 era absolutamente tolerável. Hoje em dia, seria, para a maioria de nós, intolerável, né? A gente não aceitaria isso, tá certo? Porque isso iria contrariar boa parte dos nossos princípios. E isso, na verdade, faria, né, uma situação como essa faz com que a gente considere alguém que abusa de uma criança, de um idoso, de uma pessoa mais frágil, ou que não tem como se defender, ou que abusa de forma violenta, ou mesmo, né, no caso, mais recentemente, como eu disse para vocês, nem sempre foi assim, certo? De animais, tanto selvagens quanto os animais domésticos, né? A gente considera que essa pessoa ela é desumana, né? A Ana citou, por exemplo, o Hitler, né? O Hitler não fez o que fez sozinho, né? Sempre bom que se diga. O Hitler ele era líder de um partido político. Esse partido ele foi sendo construído nos anos 20 na Alemanha e ele mobilizava um certo número de pessoas, até que passou a mobilizar a maior parte da sociedade alemã. E uma das coisas mais aterrorizantes de tudo isso é que a sociedade alemã dos anos 20, dos anos 30 do século XX era uma sociedade avançada, industrializada, de pessoas quase na sua totalidade alfabetizadas, certo? Instruídas, e que ainda assim essa mesma sociedade, né, viu esse partido político crescer e apoiou esse partido político. E mais do que isso, tem uma situação que é impressionante. Depois, né, da ascensão do nazismo, o Hitler, os nazistas, eles começaram, antes mesmo da guerra, a criar os chamados campos de concentração, porque os campos de concentração eles se dividem em dois tipos: os campos que são os campos de trabalho e os campos que são os campos de extermínio. Em Auschwitz, por exemplo, que era um grande complexo, para que vocês tenham uma ideia, tá? Havia tanto o campo de concentração quanto havia o campo de trabalho, certo? Em unidades separadas, tá? No final da guerra, boa parte dos campos de trabalho se converteram também em campos de extermínio, desculpem, campos de trabalho se converteram em campos de extermínio. Mas nos anos 30, no final dos anos 30, quando os nazistas já estavam no poder, os campos eram principalmente de trabalho. Para lá eram enviados os judeus que trabalhavam em muitas unidades industriais, e há um exemplo disso, né? No caso da lista de Schindler. É claro que no caso Schindler é aquele que vai salvar os judeus, mas enfim, aquela situação mostrada na lista de Schindler, de judeus que vão trabalhar nas fábricas, etc., aquilo havia na Alemanha, em vários desses campos, e nas regiões as quais os nazistas já, desde o final dos anos 30, passaram a dominar, né? A região dos Sudetos, se não me engano, que é na Tchecoslováquia, e outras regiões que eles foram ali ampliando a sua área de atuação. E depois, com a guerra, todas as regiões que conquistavam, eles implantavam também esses campos de trabalho.
Então, muitas vezes, os judeus das regiões que eles dominavam, os judeus, testemunhas de Jeová, homossexuais e etc., eram levados para esses campos. E, isso é o que é mais impressionante, no início da guerra, até 1941, 20%, prestem atenção nesse número, 20% da força de trabalho na Alemanha industrializada era uma força de trabalho que trabalhava em regime análogo à escravidão. Eram os prisioneiros dos campos de trabalho. 20% da mão de obra da Alemanha, no início dos anos 40, era composta por esses prisioneiros, e que eram prisioneiros por questões étnicas, religiosas, enfim, né? E que trabalhavam nas condições que a gente já cansou de ver em documentários e filmes, etc. E para a sociedade alemã, a Alemanha estava em guerra, mas para a sociedade alemã, até 1941, não faltava nada para a sociedade alemã, né, que não era prisioneira, para a classe média alemã, por assim dizer. Então, vejam que aquilo que a Ana falou, né, antes, de que o Hitler era desumano. Será que só o Hitler era desumano? Ou será que a capacidade de perder essas características, que são as características que nos fazem humanos, né? A possibilidade de perder essas características, da mesma forma que a gente tem a possibilidade, né, de desenvolver bem essas características, todos nós, sem exceção, temos a possibilidade também de nos desumanizar. Esse é um ponto muito importante a ser tocado, porque da mesma forma que eu disse para vocês, né, que a gente não deve considerar e vocês mesmos disseram, não fui eu que disse, vocês mesmos disseram isso, que a gente não deve considerar que alguém, quando nasce, já nasce antiético, a gente também não deve considerar que alguém, quando nasce, já nasce naturalmente ético, tá? Ou já nasce naturalmente bom, ou já nasce naturalmente capaz de sensibilizar com os outros. Porque a gente pode, e há exemplos vários na história dessa perda de sensibilidade para com o outro, para com o sofrimento do outro. Vocês disseram, né, do Hitler, eu acabei de mostrar para vocês que o Hitler não estava sozinho, ele tinha um grande apoio popular, as pessoas que participavam lá, enfim, ou que fizeram com que ele fosse eleito, ou que o apoiaram, ou que permitiram o crescimento do Partido Nacional Socialista, elas apoiavam aquilo com entusiasmo. E antes do próprio Hitler, das ideias, que nós falamos aqui, da perseguição aos judeus, outras ideias já circulavam em diferentes lugares do mundo a respeito dessa ideia de superioridade racial. Eu falei para vocês que, né, eu tinha alguns filmes para indicar. Um deles é um que está disponível no YouTube, Homo Sapien 1900, e que é um documentário, né, extenso. Ele é de um diretor, ele é alemão, mas ele vive na Suécia, então ele tem assim, um ritmo um pouco mais lento, mas na primeira parte do filme, sobretudo, eu acredito que vocês vão gostar, porque ele mostra como que essas teorias e ideias de superioridade racial, que a gente chama de teorias eugênicas, elas já circulavam na Europa e nos Estados Unidos, né, muito antes da ascensão dos nazistas. E é muito interessante ver esse filme para perceber que essas ideias que a gente considera que foram ideias exclusivas dos regimes fascistas, de como que elas circulavam mesmo em sociedades democráticas, né? E entre pessoas consideradas, né, que muitas vezes as pessoas chamam de pessoas de bem, certo? Porque existe sempre essa possibilidade. Então, assim, vocês disseram, como é que alguém pode fracassar como ser humano? Quando essa pessoa se desumaniza. Mas, veja, qualquer um pode fracassar como ser humano. Então, assim, os exemplos, né, que eu citei são exatamente para mostrar isso. E da mesma forma, né, que qualquer um pode
fazer coisas que sejam consideradas justas, boas e etc., qualquer um também pode fazer o mal, tá? Alguma observação, pessoal, com relação àquilo que eu falei? Vocês gostariam de acrescentar alguma coisa, de citar um outro exemplo? Hein? Era só dele mesmo, prof, que eu tenho, acho que eu lembro. Só o Mas eu quê? não sei se a senhora vai concordar comigo. Hum. Mas eu acho, não sei, que querendo ou não, todo mundo fracassa como ser humano algum dia. Todo mundo Ah, acaba fazendo alguma coisa que alguém considera desumano e que a pessoa acaba achando normal. sim. Tipo, que nem a senhora falou dos animais. Tem gente que muita gente ainda acredita que é certo, que estupra animal, que estupra cachorra, que galinha, que pega. E, tipo, fala normal, como se fosse algo mais natural e tranquilo possível. Eu Uhum, acho desumano. Até porque eu uhum, tenho uma cachorrinha. Eu acho desumano. Mas tem gente que acha que é super natural, super tranquilo. uhum. Sabe? Eu tenho outras pessoas que fazem outras coisas, como alicia criança ou estupra criança, que você vai falar com a pessoa tranquilíssima. Não eu falar, né? Mas, tipo, aparece em entrevista, pra pessoa é normal. E às vezes é preso, sai e, tipo, vive a vida normal. Então, essa, Ana, é uma coisa que você falou e que é interessante mesmo, porque isso remete também a um outro conceito que é interessante, né? Que é a ideia da banalidade do mal. Então, o que você disse, qualquer um pode ser desumano, né? Numa situação ou todo mundo pode ser, porque o mal ele é banal, né? Ele é banal no sentido de que a gente reproduz ações, às vezes de forma irrefletida, às vezes de forma refletida também, e não se dá conta, né, do impacto que aquilo tem sobre o outro ou sobre os outros. Outro dia eu estava andando na rua, passando, enfim, e ouvi um resto de conversa enquanto eu passava entre dois homens, enfim, ou era um homem falando no celular, se não me engano, e ele falava muito provavelmente com um outro homem, e ele disse, não, dá uns tapas nela. Eu falei assim, gente, peraí, como é que é essa história? Né? Ele está falando com outro sujeito que é para dar uns tapas numa mulher, uma coisa assim qualquer, e aí quando você, né, questiona uma pessoa a esse respeito, você fala assim, não, mas eu falei por falar. A banalidade, né? Quando eu falei por falar, eu falei assim, não, mas isso é normal. Não, isso pode ser normal, mas isso implica em alguma coisa que leva à maldade. Né? Quando você naturaliza, para usar uma palavra muito, né, usada atualmente, quando você naturaliza certos tipos de comportamento, você banaliza certos tipos de comportamento, é por onde o mal, né, ele se insere. Para voltar, né, ao exemplo do nazismo, tem um documentário que eu não sei se está no Netflix, aonde que está, de ascensão do nazismo, mas que mostra a ação desses militantes do Partido Nazista antes da ascensão do Hitler ao poder, de como que eles atuavam. Normalmente, eles invadiam as reuniões de outros partidos, de outros grupos políticos, e causavam tumulto, né? E provocavam briga, e provocavam discórdia, e aquilo acabava degringolando em violência. Então, eles iam causando esses distúrbios, e isso era sempre tolerado, né? Como sendo assim, não, é uma forma de manifestação, mas foi só uma confusão aqui. Mas essas confusões, né, na verdade, elas aconteciam repetidamente, sistematicamente, e isso banalizou, né, a violência como uma forma de atuação política, ou pelo menos como uma forma de atuação dos militantes daquele partido. Naturalizou isso. Né? E eles deixaram, as pessoas deixaram, né, de enxergar aquilo como uma ameaça. Passaram a considerar que aquela seria a forma, né, natural ou uma forma possível de expressão política. Tá? Então, isso, né, que a Ana colocou, das pessoas falarem que é
normal, qualquer um pode estar, isso é possível, qualquer um pode se tornar desumano, porque o mal, ele é banal. E a gente reproduz isso, muitas vezes, em ações que são irrefletidas ou que são repetição, né, de um comportamento e que a gente não pensa sobre eles. Tem um vídeo que é um vídeo que eu já usei nessa disciplina, acho que no semestre passado, eu não tenho certeza, mas no semestre anterior, no último semestre de 2020, com certeza, que é um vídeo do professor Silvio Almeida. Vocês vão achar com facilidade no Google. O Silvio Almeida, ele é um professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas, é também escritor, e ele tem um vídeo sobre racismo estrutural. E é um vídeo curto, tá? Que explica muito bem essa questão do racismo estrutural e de como que isso que a gente chama de racismo estrutural, ou que a gente chama de machismo estrutural, se expressa muitas vezes, aliás, se expressa principalmente nessas ações banais, que a gente considera normais, que a gente considera naturais, tá? Mas o quanto que essas ações banais, que a gente considera banais, normais e naturais, o quanto que elas vão, no final das contas, comprometendo e corroendo os nossos valores e, sobretudo, vão minando, né, a nossa relação com os outros e promovendo o desrespeito, né, e promovendo a desigualdade, enfim. Tá? Então, assim, essa é uma outra dica. O Homo Sapiens, 1900, que é esse documentário sobre as teorias eugênicas, e esse vídeo do Silvio Almeida sobre racismo estrutural. E deve ter alguma outra coisa também sobre banalidade do mal, que é um conceito que a gente encontra na Hannah Arendt, que é uma teórica política, né, judia, alemã também, que fugiu do nazismo, já falecida, mas que também vocês vão encontrar. Se vocês digitarem no Google banalidade do mal, vai aparecer um monte de gente falando a respeito desse conceito, inclusive alguns outros vídeos que possam ter sobre isso. Tá? Alguma outra observação, pessoal, com relação a isso? Acho que não, prof. A senhora falou de racismo e machismo estrutural. É algo que tem que ser desconstruído, né, ao longo do tempo. Sim. Porque tem algumas palavras hoje em dia que eu não falo mais. Tipo, uma amiga minha, que ela é super... Uma amiga minha negra, que ela é super antenada nisso, né? Uhum. Que ela aprendeu muito. Eu também aprendi muito porque eu fiz o do CAFRO, né? Um curso. Uhum. Um curso, né? Para poder entrar na faculdade. E eles ensinam muito em relação a isso. E a minha amiga também me ajuda muito em alguns papos que a gente tem. Por exemplo, criado mudo é uma coisa que eu não falo mais. Não sei se as pessoas sabem, mas criado mudo era na época da escravidão, que eram os negros, né, que eram considerados criados que não podiam falar, criado mudo, alguma coisa assim. É uma história bem pesada. Eu não falo mais. Então, é uma coisa de desconstrução que é com o tempo que você vai aprendendo, né? Se você estiver com a cabeça aberta, é importante, pelo menos eu acho. Então, veja, tem toda uma discussão hoje em dia, né, a respeito desses elementos que são os elementos ou racistas ou machistas, né, enfim, e outros também que talvez a gente não esteja lembrando agora, que de certa forma, né, revelam enfim, essa intolerância estrutural, por assim dizer, né? E tem ela é antropóloga e é também historiadora, a Lilia Schwartz, e que tem uma live, se vocês procurarem, né, dela com Leandro Carnal, que é um historiador bastante conhecido, e que nessa live da Lilia Schwartz, que é SCHWARCZ, é um sobrenome complicado, né? Mas colocar Leandro Carnal e Lilia, vocês vão achar fácil. No final da live, ela fala dessa questão da linguagem autoritária. A respeito disso que a Ana colocou, existem certas coisas que a gente deve pensar. Por exemplo, uma vez eu acabei entrando inadvertidamente numa polêmica dessas coisas de rede social, né?
porque alguém falou qualquer coisa a respeito do termo denegrir. O pessoal, né, do movimento afro e tal, normalmente fala que denegrir é alguma coisa que tem a ver com a questão do negro e que esse termo é um termo racista, corresponde ao racismo estrutural e tal. E aí, na época que teve essa polêmica lá, enfim, eu fui pesquisar um pouco mais. Na verdade, a palavra negro associado a escravo e associado também a boa parte, né, dos indivíduos do continente africano, ela só começa a ser usada, né, de fato, para designar o escravo, né, e diferenciá-lo do branco, a partir mais ou menos do século XVI, do século XVII, que é quando o tráfico de escravos ele se estabelece como comércio, né, como comércio de indivíduos, certo? Antes disso, essa palavra, mesmo a palavra denegrir, a origem dela não remete à questão da escravidão ou de uma questão enfim, de domínio do branco sobre o negro. Mas a Ana e a amiga dela e o pessoal do Educafro têm razão quando eles falam de outros termos e de outras expressões que foram naturalizadas e que fazem parte de uma linguagem que tem, sim, um caráter autoritário. Quero chamar a atenção de vocês, por exemplo, para uma expressão, porque a Lilia Schwartz, agora recentemente, ela andou escrevendo sobre isso, quando vocês devem ter visto, todos vocês devem ter visto, né, o caso lá da deputada federal Joyce Hasselmann, que sofreu um ataque, não se sabe ainda exatamente como que foi isso, né, mas ela foi atacada dentro de casa, foi violentamente atacada. E aí a Joyce, na época, né, agora ainda seguem as investigações, mas no primeiro momento as pessoas começaram a falar que poderia ter sido o marido da Joyce Hasselmann. Não se sabe quem foi ainda, mas enfim. A deputada, ela foi para a televisão e disse assim, não, eu jamais seria mulher de malandro. E aí a Lilia Schwartz escreveu sobre isso. O que significa dizer que alguém é mulher de malandro? Né? Vejam que assim, a mulher de malandro é aquela que gosta de apanhar. Então, existem mulheres que gostam de apanhar? Será que existem de fato? E aí a Lilia, né, e outras pessoas que falaram sobre isso, vão dizer, né, o quanto que essa expressão mulher de malandro, ela remete a uma linguagem autoritária, que é de opressão, que é de desvalorização, né, de desqualificação e de consideração de que existem mulheres, ou que as mulheres que apanham são as mulheres que apanham porque gostam ou porque merecem apanhar. Certo? E o quanto que isso, né, no final das contas, sustenta as práticas de violência e de domínio contra as mulheres. Então, essa questão da linguagem é muito interessante que a gente... E, sobretudo, e aí eu quero chamar a atenção de vocês, sobretudo, não só nas nossas relações sociais, porque isso é importantíssimo, isso é fundamental, mas uma vez que nós estamos aqui num curso que é um curso de administração e de formação, né, para o exercício de uma profissão, no ambiente organizacional, nas relações de trabalho, nas comunicações que a gente faz para os membros da nossa equipe, ou para os nossos supervisores, ou mesmo nas postagens que a gente faz nos sites da empresa, né, nesses momentos, enfim, que são nos ambientes que integram, né, os funcionários todos da empresa, o quanto que a gente deve se preocupar com isso, né? Com a linguagem, com a maneira como a gente usa, com a questão de certas expressões, certo? Porque a linguagem carrega, né, um monte de coisa, um monte de sentido. A linguagem carrega sentido. Então, como é que ela não vai carregar esse sentido, que é o sentido, por exemplo, do racismo ou que é o sentido do machismo, certo? Então, é importante também que a gente reflita as nossas ações todas, e aí a gente entra na tela que eu estou compartilhando aqui, né?
A moralidade, né, ela está presente em todo atuar do homem, certo? Então, por exemplo, né, se existe uma sociedade, né, se a sociedade ela é uma sociedade machista, por exemplo, né, essa ideia, né, ou essa moral machista, né, e que considera que as mulheres elas, enfim, devem ser submissas, ou que as mulheres elas não, enfim, não teriam, né, não poderiam exercer certas funções ou assumir certos papéis na sociedade, isso estará presente em toda a atuação das pessoas naquela sociedade, certo? É muito provável, né, que isso se reflita na atuação das pessoas naquela sociedade. Por exemplo, né, há uma expressão que é uma expressão antiga, né, mas que algumas décadas atrás ela era bastante usada, que é a ideia de ser uma moça direita, né? Então, assim, uma moça direita é aquela que não assume certos comportamentos, ou que não adota ou não adotaria certos comportamentos, né? E uma moça que adotasse esses comportamentos que eram considerados que deveriam ser interditados às mulheres seria uma mulher à toa, por exemplo. Tá? Então, o contrário da moça direita era a mulher à toa. E as pessoas pautavam as suas ações, os seus julgamentos e as suas considerações a partir desses parâmetros, né? Então, assim, o que atentava contra a moral da moça direita, né, não era admitido, não era, enfim, tolerado, né, e devia ser punido de alguma forma. E as pessoas agiam, incorporavam isso nas suas ações, na sua maneira de falar, na sua maneira de pensar, no seu modo de agir e de se comportar. A moralidade, então, ela está presente em todas as nossas atuações, na maneira como eu me visto, na maneira como eu falo. A Ana acabou de dar um exemplo, né, para isso, dessa amiga dela que a ajuda, né, a pensar, por exemplo, nessa coisa dos termos, das expressões, né, que seriam expressões que significariam, né, que teriam uma conotação racista. Então, veja que nós acabamos de falar da moralidade na fala, né? Então, que ela corresponde a uma certa moral, né? A um certo conjunto de princípios e de valores, tá? E que, hoje em dia, né, no caso que nós acabamos de falar, que foi o exemplo que a Ana deu, esses valores, esses princípios, eles estão sendo questionados, tá? A ética, ela vai examinar essa ação, né, dos homens, ou a ação livre dos homens. Mesmo a ação que não é a ação livre, eu já vou explicar daqui a pouquinho o que é a ação livre. Mesmo a ação que não é a livre, ela é uma ação que carrega uma certa ideia de moral, uma certa moralidade, tá? Mas, do ponto de vista da ética, o que interessa? Interessa a ação livre. Aquela ação que o sujeito toma, né? Aquela ação do sujeito que é resultado de uma livre manifestação da sua vontade. Davi, eu só queria saber, o que está entrando toda hora essa imagem? Tem um gifzinho, alguma coisa que entra aqui no seu perfil, Davi? O que era? Davi? Oi? A minha câmera tá bugada, minha câmera. Sua câmera. Eu estou vendo, o sujeito está mandando beijos, está fazendo alguma coisa. Eu falei assim, gente, o que está acontecendo? Não, tudo bem, só queria entender o que estava acontecendo. Tá? Bom, mas, de qualquer maneira, para a ética, interessa a ação livre. Vamos pegar essa situação aqui do Davi. Se é um bug, né? Se é um problema que é um problema aleatório, se isso não é resultado de uma ação deliberada do Davi, a gente não pode, a ética não vai julgar essa ação, né? Vamos supor que tenha dado um defeito qualquer
um mau funcionamento qualquer, independente da vontade dele, que aparece essa imagem o tempo todo. Tá? A gente vai dizer, pô, Davi, você não soube se comportar e tal, isso não é ético, e etc. Não, a gente não pode dizer isso, porque não dependeu da vontade dele. Foi alguma coisa que aconteceu independente da vontade dele. Então, isso, do ponto de vista da ética, a gente não vai examinar. Foi um mau funcionamento. Então, se foi um mau funcionamento, como é que a gente vai julgar isso do ponto de vista da ética? A ética julga essa ação livre. Vamos supor, né, que alguém intencionalmente colocasse uma outra imagem aqui ou hackeasse, e isso sim é resultado de uma ação, né, deliberada do sujeito, que ele agiu dessa forma porque ele quis, mas não alguma coisa que é por uma ação que não é dele, que não é da vontade dele, tá? Então, a ética, ela examina a ação livre, que é resultado, uma manifestação da livre vontade dos sujeitos. Então, eu escolhi agir assim, tá? Não foi porque alguém me obrigou, né, apontou uma arma para a minha cabeça, tá? Eu escolhi livremente, certo? Então, essa é uma das coisas que a gente deve guardar. A ética vai examinar essa ação que é resultado de uma livre manifestação dos sujeitos. É o que ela examina. Mas nós, os sujeitos, que somos sujeitos morais, e aí vem um outro conceito. Então, vejam bem, prestem atenção. Nós já vimos aqui algumas coisas, né? Esse é um outro conceito também. Quando eu uso sujeito moral, essa expressão sujeito moral, não significa o sujeito que faz tudo certo, tá? A expressão sujeito moral aqui significa o sujeito que tem autonomia moral, ou seja, o sujeito livre. Certo? Então, o sujeito moral aqui é o sujeito que tem consciência de si, consciência do mundo, esse sujeito que é capaz de agir livremente. Uma pessoa que, por exemplo, perca a noção de si e do mundo, ela já não é mais capaz de agir livremente, né? Então, uma pessoa que sofra de demência senil, né? Então, alguém em idade muito avançada que já não tenha mais consciência de si nem dos outros, certo? Às vezes a gente fala, né, que sofre de Alzheimer. Alzheimer é uma doença mais complicada do que isso, mas a senilidade, a demência senil, essas pessoas que perdem a noção, né, de quem elas são, de onde elas estão, enfim, qual o papel delas, são pessoas que já não são mais sujeitos morais, eles não têm mais condição de decidir sobre as coisas, né? Porque eles já não têm mais noção nem de si, nem dos outros. O sujeito moral, então, é esse. Da mesma forma, as crianças. As crianças não podem ser consideradas sujeitos morais, porque elas não têm conhecimento o bastante, né, para saber qual o seu papel no mundo. As crianças, pelo menos, até uma certa idade, tá? Então, o sujeito moral é esse sujeito livre, né, que pode agir livremente e escolhe a sua maneira de agir. Nós, então, todos aqui, somos sujeitos morais, né, capazes de agir ou de agirmos livremente. Mas, ao mesmo tempo que nós, né, somos capazes de agir livremente, nós participamos também de diferentes sistemas de normas, certo? Eu vou explicar como que isso se dá. Então, nós estamos aqui no momento que é o momento da aula, ainda que remota, certo? Nesse momento da aula, tá? Nós temos algumas normas aqui que não estão escritas, não estão aqui em lugar nenhum, mas normas informais, né, que nós sabemos o que orientam o nosso comportamento nesse momento.
Então, aquilo que eu falei na primeira aula, né? A maneira como eu, professora dessa aula, que vou estar com a câmera aberta, falando para vocês, enfim, devo me vestir, o ambiente, né? A maneira como eu devo compor esse ambiente para poder aparecer aqui na câmera, tudo isso diz respeito a um conjunto de princípios, de valores, de normas, certo? Que orientam, que ajudam a gente a pensar esse momento, a organizar esse momento e a se colocar nele, certo? E normas que, naturalmente, a gente conhece, né, e aceita, certo? E porque somos sujeitos livres. Da mesma maneira, né, vocês aí do outro lado seguem também um certo conjunto de normas. Então, o telefone, o microfone fechado enquanto não estão falando, para que não atrapalhem, né, a mim ou ao colega e etc., ou também para manter a privacidade da casa, né, no caso, se vocês não estiverem num ambiente que seja só de vocês, né, uma vez que tem outras pessoas circulando na casa. A câmera também fechada, na maioria dos casos, podem abrir, para mim não é problema, mas muitos de vocês, já percebi, né, preferem manter a câmera fechada, porque isso também resguarda um pouco mais a privacidade da casa, né, vocês ficam mais à vontade, etc. Então, nós temos aqui um certo sistema de normas. Então, microfone fechado, câmera também, a minha permanece aberta, o meu microfone também, existe uma certa maneira, né, de nos portarmos todos, deixando um falar, depois o outro falar, enfim. Então, nós participamos desse momento. Vamos supor que nós estivéssemos num outro momento, ainda que numa situação como essa, uma chamada de Zoom, mas que fosse uma reunião de família. Muitos de vocês devem ter passado por essa experiência no período da pandemia, né? Desses aniversários que a gente faz, às vezes Natal, às vezes Dia das Mães, faz uma chamada pelo Zoom, né? Essas normas que eu acabei de mencionar aqui, nenhuma delas resiste a essas chamadas de família. Todo mundo fala ao mesmo tempo, né? As pessoas às vezes aparecem já com a taça ou o copo na mão para brindar e etc. Né? Há muita informalidade na fala, informalidade nos gestos. Vejam que e se alguém nesse grupo familiar se comporta de uma maneira muito formal, muito fechada, todo mundo vai comentar: nossa, fulano, como é que está estranho? Será que aconteceu alguma coisa? Vejam, é um sistema de normas bem diferente do nosso sistema de normas aqui nesse ambiente. Mas somos as mesmas pessoas, só que eu participo, né, aqui desse sistema de normas, desse momento, que é o momento da aula, da mesma forma que eu participo também das reuniões familiares, né? Então, eu migro de um sistema de normas para outro sistema de normas. E como é que eu vou saber, né, se o que tem lugar, por exemplo, nesse meu ambiente mais informal e familiar, é adequado ou não também para o momento da aula, certo? Na verdade, isso, né, julgar se uma determinada palavra, um determinado comportamento que acontece nessas reuniões familiares ou mais informais, ele pode ser repetido ou não, reproduzido ou não, né, num momento mais formal de trabalho, numa aula, vai depender dos meus critérios de julgamento, certo? Então, vejam só, quando no ambiente de trabalho, né, se eu adoto uma linguagem menos formal, né, se aquilo vai ser adequado ou não, vai ser, né, serei eu, né, quem irá julgar. E muitas vezes, quando a gente faz, né, as pessoas às vezes cometem aquilo que a gente considera que é um erro, enfim, no ambiente de trabalho ou numa determinada
situação, é porque elas avaliam mal ou julgam mal aquela ação, quer dizer, não estabelecem o critério adequado, né, para orientar as suas ações. Eu vou tentar explicar isso melhor, citando uma situação que eu li hoje também nos jornais e que me ocorreu agora. Eu não vou me lembrar ao certo de em que lugar que foi. Foi num estado, não sei se foi do Mato Grosso do Sul, eu não me lembro agora se foi no Mato Grosso do Sul ou se num outro estado, né? Já lembrei, foi na Bahia, né? Se não me engano, é um secretário da Saúde do estado da Bahia, ele teve que pedir demissão do cargo porque ele tratou, né, de forma ofensiva a dona de um restaurante em Salvador, né? Ele foi ao restaurante, o restaurante fica numa ilha perto da cidade de Salvador, mas o restaurante estava fechado em razão do mau tempo e tal, e ele ficou muito irritado porque ele tinha feito reservas para aquele restaurante e nas redes sociais, me parece, ou de alguma maneira pública, ele chamou a proprietária do restaurante de vagabunda, porque o restaurante não estava aberto, então, né, dizendo que a mulher, a dona do restaurante, ela não queria trabalhar, e a chamou dessa forma. Bom, essa ofensa, né, custou o cargo, ele foi obrigado a pedir demissão do cargo, porque o comportamento dele foi considerado muito inadequado e muito inapropriado, né, para uma pessoa que ocupa a função que ele ocupa. Talvez, pensando na avaliação desse ex-funcionário, desse ex-secretário da Saúde, né, lá da Bahia, como é que uma pessoa assim, quando ele vai para a rede social e ele se refere assim a uma outra pessoa, qual que será o critério que ele usou? Que tipo de critério ele usou para considerar que seria legítimo, né, se dirigir a uma pessoa dessa maneira? Eu, aqui, né, pensando assim, por que alguém faz isso? Alguém faz isso, na minha maneira, né, de pensar, eu entendo assim, quando acredita, né, considera que aquilo que eu faço na minha vida privada, né, então, uma vez que eu não estou fazendo isso à frente da Secretaria de Saúde, uma vez que eu estou fazendo isso como cidadão, eu posso fazer aquilo que eu quiser, certo? Eu sou livre para me manifestar do jeito que eu quiser. Então, eu posso ir lá e, como consumidor, né, e como cliente daquele restaurante, um cliente que se sentiu contrariado, eu posso me manifestar do jeito que eu quiser. Eu posso falar aquilo que eu quiser, né? Então, assim, e aí eu ajo dessa maneira. O que nós temos aí nessa situação do exemplo do ex-secretário de Saúde? É alguém que falhou na hora de julgar o que era procedente, né, mesmo na sua vida privada. Alguém que considerou, né, que o sistema de normas da vida privada é um sistema que permite que você possa fazer tudo aquilo que você não faz na sua vida pública, né? E aí é que eu queria chamar a atenção de vocês, porque, embora sejam sistemas distintos, não quer dizer que tudo que não é válido para o sistema de normas do ambiente de trabalho, do ambiente profissional, seja válido nesse ambiente mais informal. E também o contrário, que tudo que é válido nesse ambiente mais informal seja válido no ambiente de trabalho, certo? Não é, né? E existem algumas coisas que precisam continuar sendo.
Então, o respeito pelos outros, que é uma norma no ambiente de trabalho, por exemplo, né? Deve também continuar existindo, né? Nesse ambiente mais informal ou na nossa relação, não mais como profissionais, mas como cidadãos com o restante da sociedade. Porque, do contrário, isso pode ter fortes implicações, né, nas nossas relações sociais. Eu estou insistindo nisso, né, pelo seguinte, porque às vezes nós todos, né, como cidadãos, como indivíduos, nos manifestamos nas redes sociais, enviamos mensagens e etc., acreditando assim, não, nesse momento esse espaço é só meu, né? Não interessa, eu não sou mais a professora, quem está falando aqui é a Clara, então aqui na minha rede eu posso colocar o que eu quiser. Não é bem assim. Não é bem assim. Uma vez que esse espaço, ainda que ele seja só meu, ele não é privado, ele é público, eu tenho que ter muito cuidado com aquilo que eu externo publicamente. Mesmo quando eu estou num ambiente mais informal, né, que seja uma festa, por exemplo, eu tenho que tomar cuidado, certos cuidados, né, com o meu comportamento. Qualquer um de nós tem, certo? A gente não pode se comportar sem freios, mesmo num ambiente que seja mais informal. Então, é preciso estabelecer certos limites, ainda que a gente seja livre, né? E avaliando a cada mudança que a gente faz de um sistema de normas para outro, o que eu devo seguir nesse momento aqui, né, da aula e etc., o que eu posso deixar de lado, o que eu não posso, e quando eu estiver num ambiente mais informal, até onde eu posso ir, né? E o que eu posso ou não reproduzir, certo? Então, o tempo todo, à medida que a gente vai migrando de um sistema de normas para outro sistema de normas, do ambiente de trabalho para um ambiente de lazer, do ambiente de lazer para um ambiente familiar, a gente vai estabelecendo esse julgamento e avaliando. Então, vejam, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Normalmente, quando a gente fala, né, da ética, as pessoas costumam dizer assim, mas isso é tão teórico, isso não tem nada a ver, né, com a nossa vida cotidiana, com a nossa vida prática. O tempo inteiro, em todas as nossas ações, a menos que a gente haja o dia inteiro como se nós fôssemos só robôs, mas o tempo todo nós estamos estabelecendo esses julgamentos, realizando esses julgamentos. É adequado, não é adequado? Posso fazer assim, não posso fazer assado? O dia todo. A hora que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir. A gente está estabelecendo isso. Estamos julgando as nossas ações e fazendo escolhas, né, da maneira como nós vamos agir. Certo? Alguma dúvida, pessoal, com relação a isso que eu falei? Hein? Acho que não, prof. Por Não? enquanto não, professora. Tudo certo? A Então, moralidade é só o que a senhora falou, mas não sei se eu perdi. Oi? O que foi? Só a parte da moralidade, mas depois eu vejo. Não, então, eu posso falar de novo, Ana, sem problema nenhum. Moralidade, tá? Quando eu coloco ali, nesse slide que está compartilhado ali, moralidade, ato material presente em todo atuar do homem. Toda ação humana comporta uma certa moral. E quando eu falo que comporta uma certa moral, eu não estou dizendo que é uma boa moral ou que é imoral, não. Comporta uma certa moral significa comporta uma certa ideia do que, para aquela pessoa que age, tá? É o justo, é o bom, ou o que é valor, o que são os princípios, tá? Então, qualquer ação, e eu citei, inclusive, né, alguns dos exemplos que você lembrou aqui, tá? A fala,
né? Como você bem lembrou, falando lá do pessoal do Educafro, da sua amiga, etc. A fala, a maneira como a gente fala, carrega uma certa moralidade. Então, quando a gente usa certas expressões, como você bem lembrou aqui, a gente pode, na nossa fala, manifestar aquilo que antes nós falamos de racismo estrutural, né? Ou manifestar aquilo que nós falamos também, citando o exemplo da Joyce Hasselman, da expressão mulher de malandro, aquilo que nós chamamos de machismo estrutural. Então, até a nossa fala carrega essa moralidade, essa maneira como a gente pensa o mundo, os valores que nos orientam, e às vezes a gente nem se dá conta e nem reflete sobre eles. A gente deveria, certo? E talvez a gente precise dos outros, às vezes, como você bem disse lá da sua amiga, que lhe ajuda a refletir sobre a sua fala. Então, a sua amiga olha para você e pensa assim, pensa bem, Ana, o que você está falando? Olha o que você acabou de falar. E aí você volta para a sua fala, avalia, você pode concordar ou discordar com ela, ou apresentar outros argumentos, assim, não, de fato, existe alguma coisa naquilo que eu falei, mas o que exatamente? E aí eu vou avaliar, eu vou julgar. E é nesse momento que entra a ética, para me ajudar a estabelecer esse julgamento. Assim, puxa vida, eu usei essa expressão, mas eu não quero ser racista, eu não sou racista, não concordo com essa visão. Bom, então, se eu não concordo, talvez eu tenha que repensar a minha fala, repensar a maneira como eu falo, a maneira como eu me dirijo às pessoas. É aí que a ética entra, né? Na avaliação dessa ação, certo? Foi isso que eu falei da moralidade. Beleza, prof. Dúvida? Hã? Obrigada. Nada. Pessoal, é o seguinte, a gente vai voltar na próxima aula nesse slide, mas antes de terminar, eu vou lá no finalzinho, só para dizer para vocês, né, daquilo que eu falei antes, lá no slide 23, que nós temos filmes, vídeos e séries recomendados, tá? No final, vários vídeos, tem um do Michael Sandel. Michael Sandel fala sobre ética e democracia, tem um outro do Michael Sandel e Steven Pinker, que é um pensador canadense, né, enfim, professor nos Estados Unidos, que fala muito sobre liberdade individual e tal, num vídeo que é Ética, Valores e Política, e a fala do Michael Sandel nos interessa muito nesse vídeo, tá? Então, se vocês puderem ver. Tem ainda do Zygmunt Bauman, que é um sociólogo, aqueles que fizeram ciências sociais comigo já devem ter visto alguma coisa dele, também a gente vai falar muitas vezes do Bauman, tá? E aí tem os filmes, e depois eu falo mais deles na próxima aula, mas tem uma série, para aqueles que tiverem interesse, talvez alguns já tenham assistido, que é The Good Place, que é uma série na Netflix, é uma série cômica, muito divertida, os atores são ótimos, e os episódios são curtos, e um dos personagens principais é um professor de ética. E toda a série é uma discussão sobre ética e sobre os dilemas éticos, né? Numa situação que vocês vão descobrir lá, bastante inusitada, mas, enfim, fica a dica, tá? Para aqueles que quiserem já, né, aproveitar esses dias aí até a próxima aula para ver alguma coisa, tá? Do The Good Place, essa série no Netflix, e também os vídeos do Michael Sandel. E eu citei esses dois aqui, mas há vários, vocês vão encontrar na internet com facilidade, até para conhecer um pouco mais esse autor, que é o autor do nosso livro de leitura obrigatório, tá? Eu vou encerrar a aula. Como eu disse, essa aula ela foi gravada, depois eu vou deixar disponível de alguma forma, eu só preciso saber, depois que o pessoal de TI terminar, aonde que eu vou poder deixar disponível. Mas nós vamos nos falando de alguma maneira, eu espero que rapidamente a gente já tenha um canal de comunicação mais fácil, tá? Como eu disse, eu não vou fazer a chamada, porque a gente ainda está sem a lista, mas nas próximas aulas nós teremos, tá?
E aí eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida também, por e-mail, é c.prado@unisanta.br, tá? Vocês me acham no e-mail institucional, tá? E a gente se fala, tá bom? Uma boa noite para vocês. O Eros está falando que a série é boa demais. É boa demais mesmo, Eros. A série é muito boa, tá? Então, vejam, assistam, tá? E depois me contem o que vocês acharam, tá? Tchau, pessoal. Boa noite, Até a professora. próxima. Boa noite, professora. Professora. Boa noite, professora. Tchau, tchau.